Eu sempre fui uma pessoa muito quieta, né? Muito tímida, tinha um complexo de inferioridade muito grande, tudo por causa da minha história de vida, né? Uhum. Durante o período da gestação, das coisas que eu vivi, as dificuldades que minha mãe passou, né? É. E uma coisa que eu tinha muita dificuldade, Matheus, que eu, por exemplo, além das carências, da rejeição que eu tinha, da falta de confiança em mim, do que eu posso fazer, da capacidade que eu tenho, né? Porque a gente vê o outro fazendo, o outro crescendo, mas a gente acha que a gente não pode, que a gente é incapaz, né? Porque a insegurança, medo, né? Nos impede de caminhar. Eu tinha esse medo muito grande. Eu paralisava, quando vinha alguma dificuldade para mim, eu paralisava, né? É como se, e uma das coisas remete ao meu nascimento, essa insegurança, esse medo, porque eu nasci de parto fórceps, né? Uhum. Então, o médico me puxava, eu voltava para o cantinho, me puxava de novo, eu voltava. E com isso, né, ao nascer, eu nasci muito miúda, né, muito pequena, eu já sou Uhum. pequena. Então, o que acontece? Criou um bloqueio em mim, né? Acontece alguma dificuldade daquilo que não estava no meu controle, né? Eu recuava, eu parava, eu não enfrentava. E com isso vem o que? A dificuldade de enfrentar as coisas. Eu tinha muita dificuldade de enfrentar. Medo, né? De falar, de abrir a boca, né? Então isso foi, né? Me criando mais assim, aquele complexo de ficar quietinha, miudinha. E eu andava muito de cabeça baixa, não andava de cabeça erguida, né? Então Uhum. tudo isso remetia ao que? Ao medo, à insegurança de toda a minha história. O Sim. nível de ansiedade que eu tinha era tão grande, é tão grande, quando eu me deitava para dormir, o meu coração acelerava tanto, mas tanto que eu sentia ele bater tão forte que meu peito ficava, eu acordava no outro dia de manhã com o meu peito todo dolorido, de tão forte que ele batia. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas por que o coração tá tão... Aí eu achei que era o café, parei tomar café. Mas não é o café. Ela continuava do mesmo jeito. Eu fui até o médico poder fazer exame, porque eu falei assim, eu vou dar um trem aqui. Então, porque o nível de ansiedade era muito grande, né? Porque a agitação em mim era grande, era muito grande. E eu, assim, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo e no final das contas também não concluía. Isso também me atrapalhava e causava também uma certa frustração. Eu sempre busquei algo que me desse mais serenidade, né? Porque eu tinha muito, assim, complexo de prioridade de muitas coisas. E nessa busca, né, de me conhecer melhor, que eu sempre busquei, que eu percebi que tinha algo errado comigo, mas eu não conseguia compreender o que era. Então eu comecei a buscar encontros, né, ouvir pregações, que me levassem a esse entendimento que estava acontecendo comigo. Uhum. E, inclusive, em fevereiro eu participei dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que me ajudou demais. Mas ainda eu fiquei na busca, porque eu queria trilhar o caminho, mas eu não sabia como fazer. Então, um dia eu passando pelo Instagram, aí eu vi assim, Jornada Vida Interior Tenda São José. A jornada para mim foi assim incrível, porque tudo que você foi falando durante a jornada, eu já estava buscando aquilo ali, né? E quando você disse a questão da passamos para outra margem, né? Contando Uhum. essa história bíblica, né? Tão linda de Jesus com os apóstolos. Isso me chamou muita atenção, porque eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou passar para outra margem, né? E querendo esse novo, né? Sempre buscando o novo. E não sabia como fazer. E quando eu fui vendo as coisas, foi se encaixando de tal forma, né? De tudo aquilo que eu estava buscando. E eu fiquei muito maravilhado com tudo aquilo, a forma como você foi explicando, né? Cada detalhe, que a mente funciona, como que a gente fica, as armadilhas. Isso tudo me Uhum. chamou muita atenção. E Que quando legal. terminou a jornada, né, eu falei assim, oh, meu Deus, eu quero fazer esse curso. E sempre, se eu procurei tudo que eu vou fazer, eu sempre gosto de rezar primeiro, pedir a Deus uma orientação, se aquilo está no momento de fazer, se é a hora. E no outro dia, quando passou a jornada, eu, né, tenho meu cantinho aqui de oração, eu ajoelhei e estava rezando o texto da misericórdia. E eu Uhum. falei, Senhor Jesus, com a tua misericórdia, tem me ajudado, me mostra, está na hora de fazer esse curso, é o momento, me dê esse esclarecimento, porque eu só quero fazer aquilo que é da tua vontade, no teu tempo, na hora certa. E foi tão incrível, Mateus, que quando eu estava rezando o texto da misericórdia, Deus me deu uma visualização muito linda,
Antes, quando eu fiz esses espirituais lá em fevereiro, na época do carnaval, eu tinha mostrado eu caminhando numa estrada. Eu falei assim, bom, eu tenho que percorrer uma estrada. Mas até então eu não sabia como que eu ia percorrer essa estrada. Uhum. E quando eu pedi isso para Deus, ele me mostrou assim, sabe aquelas pontes que você atravessa, que é tipo aquela ponte do rio que cai, que é de Sei. corda, que balança para cá? Então, Deus me mostrou fazendo isso, caminhando nessa ponte, e à medida que eu ia caminhando por cima desse rio, a ponte ia baixando. E Hum, quando essa ponte ia baixando, dava aquele certo medo, como se fosse afundar naquele rio. Só que à medida que eu ia caminhando, a ponte levantava de novo para chegar na outra margem. E quando eu cheguei na outra margem, era um jardim lindo, de muitas árvores, de flores, de borboleta, de pássaro, uma coisa linda, uma imagem linda. Aí eu falei assim, aí na hora veio muito assim no meu coração, que o Renove seria a ponte que me atravessar para outra margem daquilo que eu estava buscando e que eu não sabia como eu ia fazer. E aquilo me encheu muito de alegria, muito mesmo, porque senão eu estou no caminho certo e é isso mesmo que eu vou fazer. Então, assim, foi uma graça muito grande, né, que Deus me mostrou daquilo que Ele queria para mim através do Renova. E assim, o Renova para mim, ele me fez ver coisas que eu não conseguia compreender. Eu estava vivendo, mas eu não conseguia entender. E os exercícios, né, de toda né, de cada semana, assim, foi encantador para mim. O que eu mais praticava era a pausa breve. Esse para mim foi assim muito bom mesmo, ajudou demais. E assim, hoje assim, eu sou muito grata a Deus mesmo, porque de todo esse tempo, né, que a gente viveu, dessas 8 semanas, a oração para mim, hoje ela tem um novo contexto, né, hum. que eu aprendi, né, Senhor, se eu sei que estou aqui na tua presença, né, ajuda a permanecer aqui na tua presença. Isso faz a gente como se a gente saísse, desligasse de tudo para estar só você e Deus, mais ninguém. Né? Isso é Maravilha. importante. Né? E a pausa breve, ela te faz você viver esse momento de mais intimidade, porque você se volta para você mesmo. E quando você vai criando essa intimidade com Deus, você vai amadurecendo espiritualmente também. Né? Quando você ouve uma leitura bíblica, você escuta o evangelho, escuta um hino, aquilo aguça com mais pureza dentro do coração da gente. Porque você vai captando cada palavra, né, com mais clareza em tudo aquilo que você viveu, que você não conseguia entender. Porque os nossos sentidos, meus sentidos estavam todos bloqueados, estavam todos tampados, né? E uma das coisas assim, que eu amei demais por aquela live da ansiedade, né, que você fez, né? Eu achei linda, linda a forma como você foi explicando. Será que é só ansiedade mesmo, né? E eu vi que para mim não era só ansiedade, tinha mais coisas que eu queria conhecer. E Com quando certeza. escutei aquela oração dos sentidos, gente, aquela oração é maravilhosa. Juntamente com a novena da confiança que a gente também faz, que é fantástica, que é linda aquela novena, nossa, as coisas fluem de uma maneira, né, muito bacana. E é interessante que quando você entende que tudo que acontece com você, seja de bom ou de ruim, vem através dos sentidos, daquilo que você vê, daquilo que você ouve, né, daquilo que você fala, daquilo que você toca, isso é muito importante, que você vai bloquear, né? Com aquilo que precisa ser, fazer com as orações, com as boas atitudes, a ver coisas que vai te ajudar a crescer, né, que vai te amadurecer, né, as atitudes a gente vai mudando, então com isso a gente vai percebendo o cuidado, quando você sai na rua, você observa as coisas, o jeito do outro, né, tudo isso é muito importante.